Como pegar saque morto? Saque morto é o saque que está sem efeito. Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O saque morto ele pode ser curto como pode ser comprido também. Muita gente saca mais curto, né? E geralmente o jogador que saca morto, ele saca para baixo também porque o movimento é muito similar. O jogador saca para baixo, você entra com um ângulo, vamos supor que o ângulo correto para um saque para baixo seria esse. Você faz a recepção de saque com essa cozinhada. Quando o jogador saca morto, se você entrar com o mesmo ângulo, a bola pode subir. E você pode dar chance para o adversário terminar o ponto já na terceira bola. Então é importante que você saiba pegar esse saque morto também, porque senão você dá chance para o adversário. O saque morto aqui é simples, né? Você geralmente quando o saque é pesado você entra assim. O saque morto você vai ter que inclinar um pouquinho aqui e fazer um movimento de cozinhada também. Cozinhada de cima para baixo aqui, assim você consegue devolver a bola um pouco mais baixa e às vezes até espetada, né? Que nós chamamos de uma cozinhada espetada, uma cozinhada firme. O mais importante aqui é o ângulo de entrada. Você não entrar muito embaixo da bolinha aqui e sim um pouquinho na barriga dela aqui e entrando com o movimento de cozinhada que é de cima para baixo aqui. Se você também perceber que a bola está sem efeito, você tem outras opções também que você pode entrar, por exemplo, com Chiquita. Ou você pode entrar aqui com o Haral. Que é um ataque já em bolas curtas. Mas quando o jogador ele saca muito bem para baixo e sem efeito, muitas vezes a gente entra já para cozinhar. E nesse caso a bola pode subir se você não identificar se o saque está para baixo ou está morto. Então é importante que você preste um pouquinho de atenção nisso. A parte técnica do movimento é sempre um pouco mais de cima para baixo. E também para você poder identificar se o efeito está morto ou não, é você prestar atenção no giro da bola. Quando o saque está para baixo, você não consegue ver essa marquinha da bola aqui. A marca da bola, quando está com efeito, você não consegue porque ela tem muito giro. E o giro do saque para baixo é no sentido horário. Então você não consegue ver. E quando o jogador ele saca morto, como o movimento é muito similar com um saque para baixo, a bola ela sai da mão do adversário com efeito para baixo, mas um pouco menos. Como é um pouco menos, você consegue ver esse giro da bola aqui. Ele é um pouco menos, dá para você enxergar essa marca da bolinha. E quando ela pingar aqui na sua mesa, ela vai perder toda a força e ela vai para frente, porque o saque está sem efeito. Durante a trajetória da bola, quando ela estiver passando pela rede aqui, você consegue identificar se a bola está com efeito ou não, prestando atenção um pouquinho nessa marca aqui. Você percebendo isso, aí você tem que trocar o ângulo em milésimos de segundo, você troca o ângulo, você entra com a raquete mais flat, mais de cima para baixo, tentando raspar a bola de cima para baixo.
Muitas vezes quando o jogador vai numa competição, ele perde, e eu ouço muitos dos jogadores que não conseguiu fazer uma recepção bem, porque o adversário saca muito bem e aí acaba perdendo o jogo. É importante você saber de toda a parte técnica, né? Primeiro você precisa saber a parte técnica, depois obviamente você vai ter que fazer a prática, mas sem a parte teórica você não consegue fazer nada. Então eu convido você para conhecer meu curso de recepção de saque, e nesse curso você também vai ter o meu suporte, onde eu vou colocar você num grupo VIP de WhatsApp, e lá você vai poder tirar suas dúvidas, tanto em áudio, vídeo ou texto. Você manda para mim um vídeo, por exemplo, eu faço uma análise e depois eu devolvo para você a correção. Eu vou deixar o link aqui para você, dá uma olhada na página de divulgação. Se você gostar, você pode se inscrever por lá mesmo e a gente se vê nas aulas, ok? Um abraço. Algumas vezes o jogador tem um saque comprido para cima e morto também. Então é importante você perceber na hora do impacto se ele está entrando. No caso de saque para cima, ele vai entrar assim, levantando um pouquinho a raquete aqui. E no caso do saque morto, ele vai vir de cima para baixo aqui. Então é importante você ver esse movimento, se ele está entrando de cima para baixo ou se ele está entrando de trás para frente, porque aí a bolinha vai estar girando para cima ou ela vai ter menos giro. O saque morto não quer dizer que o saque está com efeito para baixo. O saque morto ele vem flutuando com pouco giro, mas quando ele chega aqui ele perde toda a força e ele começa a girar para cima. E o saque morto também é importante você tentar identificar pela marquinha aqui. Mas como o saque ele é muito rápido, né? Então às vezes não dá para perceber. Mas se você perceber, qual a forma de você fazer a recepção de saque? Quando o saque é bem dado, ele vem muito em cima de você, muito rápido, né? E se você perceber, em milésimos de segundo você tem que trocar. Geralmente, se uma bola é para cima, você entra com overdrive. Se você for clássico, né? Você entra assim com overdrive, fecha um pouquinho ela aqui e manda para frente. Só que na hora que você percebe que a bola está morta, você vai dar um loop drive. Você vai, ao invés de você ir para frente, porque se você ir para frente a bola cai, então você tem que levantar um pouquinho. Você prioriza o efeito, dá um balão que nós falamos e devolvemos no back do adversário. E se a bola estiver muito em cima de você, muitas vezes não dá tempo, principalmente para caneteiro também, né? O jogador caneteiro não consegue dar back drive muito fácil, então a opção seria cozinhar essa bola. Se ela vem muito rápido, tanto no caneta como no clássico ou clacineta, se vier muito em cima, você tem a opção de cozinhar essa bola aqui também. Você tenta devolver o mais longo possível.